Boa noite, estamos no ar em todo o Brasil, pela TV Cultura, TV Brasil e emissoras afiliadas. E hoje, como entrevistadores, temos a Ana Estela de Souza Pinto, que é editora de Economia da Folha de São Paulo, a Samantha Pearson, que é correspondente do Financial Times, a Lisandra Paraguaçu, repórter do Estado de São Paulo, a Vera Torstensen, que é professora e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, e o Matthew Cowley, que é chefe da agência Dow Jones em São Paulo. Como sempre, também temos o cartunista Paulo Caruso e hoje, excepcionalmente, devido à agenda do diplomata, do Dr. Roberto Azevedo, não teremos a integração com as redes sociais. Boa noite, presidente da OMC, presidente designado da OMC, bem-vindo ao Roda Viva, obrigado por ter comparecido a São Paulo, o senhor veio da Etiópia hoje para dar essa entrevista. E de início eu queria saber, doutor Roberto, o que é a OMC, para situar o problema, né? E o que o senhor vai fazer lá com o presidente da OMC, a Organização Mundial do Comércio? Bom, é uma organização que congrega hoje 159 países, esse número vai mudando à medida em que as acessões vão sendo concluídas. O objetivo geral da organização é promover negociações, estabelecer e zelar por disciplinas que colocam os parâmetros sobre os quais devem se desenvolver todas as relações comerciais no mundo, ou seja, são as regras que norteiam as relações comerciais entre os vários países. As decisões da OMC têm caráter legal, são mandatárias, os países são obrigados a cumpri-las ou não? É um conjunto de regras a que todos subscrevem e interpretam as regras da maneira que entendem. Em caso de divergência, sim, aí haveria, por exemplo, consultas que podem levar à solução de controvérsias, um mecanismo que pode levar até a sanções. Então, um país que reclame das medidas que outro está adotando, alegando que elas estão violando as regras multilaterais, se esse país ganha e se o outro não cumpre as determinações do órgão de solução de controvérsias da OMC, ele terá, eventualmente, será autorizado a impor sanções econômicas contra o país que está violando as disciplinas. E o que o senhor pretende fazer lá como presidente da OMC? Acho que o maior problema que a OMC tem hoje é que ela foi instituída, foi criada para negociar regras, atualizar as regras que se aplicam a todos os membros nas relações comerciais. Essas negociações estão completamente paralisadas, a OMC foi criada em 1995, e desde então nenhuma negociação foi concluída, o que significa que nós estamos já há quase 20 anos sem atualizar as regras que foram negociadas na rodada anterior, né, que a gente chamou da rodada uruguaia, a rodada de negociações que estabeleceu as regras que estão em vigor hoje. Ou seja, nós estamos hoje com um sistema que tem regras que refletem um mundo de negócios de 30 anos atrás, quase. E nós precisamos atualizar essas regras porque o mundo muda. A maneira de se fazer negócios muda, a maneira em que os países interagem muda. E as regras não estão acompanhando a realidade do mundo dos negócios atual. E, Ana Estela. Alguns analistas têm dito que justamente porque o mundo dos negócios mudou demais, o papel da China hoje é totalmente diferente do que quando começou a rodada mais recente, a rodada Doha, que talvez fosse o caso de se recomeçar uma negociação em novas bases, não tentar salvar mais a rodada Doha, mas tentar começar uma nova rodada com base nesse novo cenário mundial. Como é que o senhor vê essa Eu acho que a rodada Doha, o que está sobre a mesa, poderia ser atualizado, sem dúvida. Mas há muita coisa que está sobre a mesa na rodada Doha que precisa ser finalizado, que, a meu ver, não há como você dar um salto, esquecer tudo que nós fizemos nos últimos, 15 anos e, de repente, começar do zero com bases novas. Eu acho que isso não é nem substantivamente desejável, nem politicamente viável. Eu acho que os membros não vão aceitar ignorar tudo que foi feito desde 2001, quando foi lançada a rodada Doha, para recomeçar do zero agora. Agora, no fim das contas, se os membros decidirem que essa é a melhor maneira de proceder, assim será. E eu, como diretor-geral, tentarei facilitar as negociações, mas não me parece ser um cenário muito factível
Hoje. Pode ser que isso mude. Hoje, não A acho que Vera seja o quer caso. fazer uma pergunta? Diretor-geral, já chamando o nome, não é presidente, Mário, diretor-geral da OMC. Quais são os temas mais importantes que estão na mesa? Os termos? Os temas mais importantes que estão Acho na que os mesa temas para tentar mais, fechar os a temas rodada. mais prementes, né, são os que estão sobre a mesa sendo negociados hoje para tentar ser entregues, vamos dizer assim, na Conferência Ministerial de Bali. Bom, quais são eles? Facilitação de comércio é o Explica. central. Que é isso? Facilitação de comércio são as regras que os membros seguem na fronteira, ou seja, quando um bem está entrando em um determinado país, ele tem que passar por uma determinada quantidade de trâmites aduaneiros, né? E esses trâmites aduaneiros tendem a ser diferentes de país a país. O que está se tentando é uniformizar um pouco tudo isso em determinadas situações que são novas, por exemplo. O caso de entregas expressas, tem essas grandes companhias, Federal Express, UPS, DHL, que querem trâmites mais expeditos, mais rápidos nas fronteiras, para permitir que os produtos cheguem mais rápido no destinatário. Então, facilitação de comércio é uma maneira de harmonizar as regras e de facilitar a entrada e saída de bens na fronteira. E a agricultura? Está na mesa ou não está na mesa? Tem alguma coisa, então, o pacote se resume à facilitação de comércio, alguns temas de agricultura, um que está claramente sobre a mesa foi colocado pelo Brasil, até pelo G20, né, na coordenação do G20, que é a administração de cotas tarifárias. O que são cotas tarifárias? Sobretudo em agricultura, os compromissos que muitos membros assumiram era de impor não uma tarifa ad valorem, 5%, 10% do valor do produto, mas uma quantidade. Então, vamos supor, 10 mil toneladas de um determinado produto, esse membro se compromete a importar 10 mil toneladas. Então, com uma tarifa mais baixa. O que passar da 10 mil toneladas vai para uma tarifa mais alta, né? O que acontece é que, por, às vezes, questões burocráticas, às vezes é mercado mesmo, mas às vezes é por questões burocráticas, na administração da cota, essas cotas não são preenchidas. Então, há até uma estimativa de que, aparentemente, apenas 30% das cotas que existem foram preenchidas, os outros 70% não são preenchidos. E a proposta que o Brasil fez foi de garantir que essas cotas seriam preenchidas se houver mercado para isso. Então, esse é um outro tema que está sobre a mesa. Há uma proposta de segurança alimentar que foi colocada pela Índia e pelos países do Grupo dos 33. E o que isso significa? É uma proposta que dá mais espaço para compras públicas. Então, se você quer comprar alimentos, como governo, você quer comprar alimentos para depois distribuir à população a preços mais baixos, por exemplo, ou para formar estoques regulatórios. Então, é uma proposta que dá mais espaço para esse tipo de compras. Subsídio à exportação, afinal, entra Subsídio ou não à entra? exportação. Calma, vou chegar lá. Estou falando ainda do pacote. Então, o pacote em agricultura tem esses 3 elementos. O primeiro é cotas tarifárias, o segundo é segurança alimentar, o terceiro acabou de ser colocado sobre a mesa, é uma proposta de subsídios à exportação, basicamente na área de pagamentos de subsídios à exportação e no prazo de garantias de crédito para a exportação. Foi uma proposta também que o Brasil e o G20 colocaram sobre a mesa agora. Em agricultura, é basicamente isso que está sobre a mesa. E há outros temas que os países de menor desenvolvimento relativo estão colocando sobre a mesa. São temas de tratamento especial e diferenciado, né? São um tratamento diferenciado, mais generoso, vamos dizer assim, que os países de menor desenvolvimento têm na aplicação das regras. E há uma série de propostas que esclarecem ou aprofundam essas regras, essas disciplinas de tratamento especial para países de menor desenvolvimento relativo. Isso tudo está sobre a mesa, não é uma agenda fechada, portanto, temas podem entrar e podem sair também das negociações, mas basicamente o núcleo do que está sobre a mesa é isso. Embaixador, o senhor mesmo falou que para ter um bom sinal para a rodada Doha é preciso que Bali feche com um mínimo. Isso tudo que o senhor falou aqui, eu imagino que não deva ser o mínimo. O que é a base necessária para se considerar que Bali não foi um fracasso e que Doha ainda tem alguma chance de sair da UTI?
Eu acho que é isso, sim. Eu acho que é basicamente esse pacote aí. É o que está sobre a mesa, o que os membros imaginam que possa sair. Vai sair alguma coisa em torno disso. Eu duvido que saia mais do que isso. Porque falta pouco tempo para se colocar uma coisa absolutamente nova sobre a mesa agora vai ser difícil para todos administrarem, entenderem, refinarem a proposta, discutirem a proposta. Eu acho que Bali vai ser essencialmente isso aí. Bali, quando é que é? Bali será em dezembro, no começo de dezembro, bem no começo, tipo 5, 6 de dezembro, alguma coisa assim, não me lembro da data exata, mas é por aí. E esse, para mim, é o pacote que sairia de Bali. Eu acho provável que saia, acho possível que saia talvez um pouco menos, não o pacote completo, mas alguma coisa que não deu tempo, fica muito apertado ou difícil de fechar. Algumas dessas coisas podem não estar prontas em Bali. Mas eu acho que o limite do pacote é mais ou menos esse. Mas tinha algumas visões bem pessimistas em Genebra sobre Bali também. Tem um pessoal que está achando que não vai sair nada. É possível. É possível. E se não sair na nada? OMC tudo é possível. Nós estamos há quase 20 anos sem sair nada. Não sair nada de novo não seria uma coisa inesperada, né? Mas eu sou otimista. Eu acho que sim, é possível fazer esse pacote, concluir esse pacote. Eu só vou assumir em setembro, né? Então, no momento em que eu assumir é que eu vou ter que ver em que condições estão essas negociações, na esperança de que o paciente que esteja sobre a mesa ainda tenha pelo menos o pulso e um pouquinho de respiração, né? Para ver se dá para poder levar o paciente a um desfecho positivo. O Michael quer fazer o Márcio quer fazer uma pergunta. Eu queria saber, uma das possibilidades dentro de todas as possíveis em Bali, que eu tenho ouvido sobre a questão da Doha, é simplesmente aceitar o que já foi acordado até agora, declarar a vitória e ir para uma nova rodada. O que o senhor acha desse ponto de vista? Eu acho que se nós formos aceitar o que foi negociado até agora, é basicamente nada. Nós não negociamos nada, não fechamos nada. Talvez Bali, né? Talvez fechar aquilo que está em Bali. Eu acho muito improvável, como eu já disse antes, que os membros aceitem pegar tudo que foi feito nos últimos 12 anos e jogar fora tudo. Eu acho possível, por exemplo, adaptar o que já foi feito até agora. Eu acho, por exemplo, que tem vários temas que foram negociados ao longo da rodada. Como você sabe, desde 2008, as negociações estão essencialmente paralisadas. Então, nos últimos 4 anos, o mundo continuou avançando, né? Os países continuaram mudando suas práticas, colocando legislações em vigor. Algumas coisas que estavam sobre a mesa em 2008 já não fazem muito sentido hoje, né? Eu acho que nós teremos que olhar e adaptar esse pacote que está sobre a mesa de toda forma. Né? Eu acho que isso de toda forma seria feito. Em que grau nós vamos ter que adaptar, quanto mais nós vamos ter que agregar ou retirar do que está sobre a mesa, essa é uma discussão complexa. Isso é uma coisa que nós vamos ter que sentar com os membros e ver o que será necessário fazer. A Samantha vai fazer uma pergunta. Obrigada. Como que o senhor pode explicar essa perda de interesse geral pelo acordo multilateral? Você acha que a crise global fez com que os países se tornassem mais protecionistas? Eu acho que houve, sem dúvida, com a crise de 2008, um recrudescimento do protecionismo, né? Até ali nós vimos, eu acho que num processo de expansão da economia global, os países... Agora, curiosamente, mesmo nesse período de expansão, se dizia que a expansão não ajudava a rodada. Por quê? Porque diziam, como todos estão fazendo negócios, todos estão sendo bem remunerados, o mercado está em expansão, não há nenhum incentivo, né, para negociar uma nova rodada. No momento em que a crise se abateu sobre os mercados, aí o argumento inverteu, né? Agora que está em crise, não há um clima favorável para poder fechar. Então, eu sempre digo que não há um momento ideal, sempre haverá uma resistência dos membros a mudar suas práticas. Isso é natural, né? É da história das negociações multilaterais. Eu acho que o desinteresse vem menos do fato de nós estarmos num momento difícil
e mais do fato de que nós não estamos conseguindo fechar negociações, não estamos conseguindo concluir negociações. Então, quando se fala em levar uma discussão, uma negociação para o multilateral, já há um certo pessimismo de saída, né? Vamos levar para o multilateral, isso não vai adiantar, não vamos conseguir negociar nada. Por que a gente não negocia bilateralmente ou plurilateralmente com um grupo de países? Eu acho que esse quadro pode mudar se nós começarmos a entregar resultados negociados, quem sabe em Bali. Embaixador, nesse período em que as negociações multilaterais estiveram paradas, vários países importantes, blocos econômicos como o europeu, partiram para negociações bilaterais. O senhor acha que isso, de alguma forma, enfraquece o intuito de negociar multilateralmente ou é possível fazer as duas negociações ao mesmo tempo? Olha, sempre foi possível fazer as negociações ao mesmo tempo. Quando o GATT foi criado, né, em 1947, já existiam regras, disciplinas que previam a criação e a ocorrência de negociações não multilaterais, né? E desde o começo se imaginava que essas negociações, e foi o que aconteceu efetivamente, aconteceriam em paralelo às negociações multilaterais. Então, elas não são novidade. O que tem um pouco de diferente, eu diria hoje, é a ordem de magnitude dessas negociações, porque Estados Unidos e União Europeia negociando não é uma negociação qualquer, né? É uma negociação muito importante. A Trans-Pacific também, Trans-Pacífica, né, que pega Estados Unidos, toda a área do Pacífico, inclusive a ASEAN e tudo mais, também é uma negociação de grandes dimensões. Então, isso é novo, né, a dimensão dessas negociações. Mas, se o sistema multilateral estiver negociando em paralelo, isso não é problema. O problema não está nessas negociações, o problema está no fato de que o multilateral não está negociando. Esse é que é o problema. Embaixador, eu tenho ido frequentemente aos Estados Unidos e está claro que os Estados Unidos não estão nem um pouco interessados em OMC. Eu acho que se pudesse matar, enterrar, fechar, eu acho que os americanos iam fazer isso. Eles estão se interessados nos mega-acordos. A pergunta é, depois que essas regras que foram negociadas nesses mega-acordos se chegaram a bom termo, tiverem sido concluídas, como é que o senhor pretende pegá-las e levá-las para a OMC? Bom, em primeiro lugar, eu não concordo que os Estados Unidos querem matar a OMC. Eu acho que eles gostariam de ver uma OMC que funcione, como todos os outros membros também. A preocupação dos americanos é ter uma organização que não está negociando, não está conseguindo levar a termo as negociações multilaterais. Na medida em que ela leve a termo essas negociações, eles voltarão, e eu tenho absoluta certeza, de que será uma das áreas prioritárias para os americanos. Quanto às negociações bilaterais que estão acontecendo, que eles estão apostando nisso agora, claro, evidentemente, eu acho que vai depender das regras, vai depender das disciplinas. Em primeiro lugar, tem que ver se vão negociar. Nós já tivemos tentativas de negociar coisas fora da OMC. Você se recordará que, em 2001, quando foi lançada a rodada Doha, houve uma tentativa de se colocar investimentos nas negociações. Como não se conseguiu colocar investimentos ali, houve uma negociação plurilateral na OCDE, em particular, que era o Multilateral Investments Agreement, né? Que era um acordo multilateral de investimentos. Todos acharam, bom, então tá bem, não vamos conseguir negociar na OMC, vamos negociar aqui na OCDE. Não deu em nada. Os franceses não deixaram. Não deu em nada. Depois foi pirataria. Né? Não conseguimos negociar na OMC, então vamos negociar fora da OMC, um grupo pequeno de países, o ACTA, né? Que é um acordo contra a pirataria. Também não conseguiram negociar. Essa é uma coisa que eu acho que desmistifica o fato de que muitas vezes se diz que a OMC não consegue negociar porque são 159, porque são muitos. Não é isso, né? Eu acho que se a OMC hoje fosse apenas 12 países, e eu estou dando 12 por um número qualquer, hein? Podia ser 10, podia ser 15, também não chegava a um acordo, porque o problema não está no número de países participantes, o problema está na diferença de enfoque e de perspectivas entre um núcleo pequeno de países, que não consegue chegar a acordo. E não é necessariamente país rico contra país pobre, ou país desenvolvido e em desenvolvimento. Às vezes é entre países do mesmo grau de desenvolvimento, eles não chegam a acordo. Eu acho que temos que desmistificar um pouquinho
Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com a entrevista com o novo diretor-geral designado da OMC, Roberto Azevedo. Voltamos à entrevista com o embaixador Roberto Azevedo, da Organização Mundial do Comércio. Embaixador, como é que fica a situação, a sua relação com o Brasil, sendo eleito presidente da OMC? O senhor era um representante do Brasil na OMC, fez campanha, viajou o mundo todo, centenas de horas de avião, centenas de cidades, foi apoiado pelo governo brasileiro, a presidente ligava para os chefes de Estado, então o senhor foi sustentado, vamos dizer assim, a sua candidatura pelo Brasil, pelo governo brasileiro, mas agora o senhor não é representante do Brasil na OMC, o senhor é presidente da OMC. Como é que fica essa função sua? O senhor vai defender as posições do Brasil como diretor da OMC? O senhor vai esquecer e vai ser um homem acima de todas as facções? Como é que o senhor vai trabalhar isso? Bom, como todos os outros diretores gerais que foram apoiados por seus respectivos países de origem, e no momento em que eles assumiram as suas funções como diretores gerais da OMC, eles passaram a ser representantes dos membros, né? E a receber instruções dos membros e não mais dos seus respectivos países. A partir do dia 1º de setembro, quando inicia o meu mandato junto à OMC, eu passarei a defender exclusivamente os interesses dos membros, a facilitar os entendimentos entre eles, a ajudar nas negociações, e não serei mais o representante brasileiro na organização. Portanto, a agenda, os interesses brasileiros serão defendidos, impulsionados pelo meu sucessor, pelo novo embaixador do Brasil em Genebra. Agora, o senhor, como presidente do OMC, o senhor esquece a posição brasileira ou o senhor podendo, o senhor ajuda? Não, eu tenho que esquecer a posição brasileira. Eu não posso estar ajudando o país A, nem o país B, nem o país C. Isso é impossível. E isso, desde o começo, o governo brasileiro tinha perfeita consciência que o que motivou o lançamento da candidatura brasileira não era a expectativa de ter alguém que fosse defender o Brasil na OMC. Era alguém que pudesse fazer com que o sistema multilateral voltasse a funcionar, que é uma das prioridades do governo brasileiro e, aliás, uma das prioridades da grande maioria dos membros que estavam no OMC. Então, na medida em que eu esteja ali e que consiga fazer com que o sistema volte a funcionar, volte a operar, volte a negociar e volte a ter a relevância que tinha antes, exatamente o que o governo brasileiro esperava. Agora, quando lançou a candidatura. O senhor, quando era o representante do Brasil, foi muitas vezes acusado, a posição brasileira, de ser protecionista. O senhor concorda com essas críticas, ou agora, como novo diretor-geral, ou não? Olha, quando eu era representante do Brasil, eu discordava veementemente. Agora que eu sou diretor-geral, eu não acho nem desacho, não acho nada. Os membros é que têm que decidir se há uma tendência protecionista, se são medidas protecionistas ou não. Não compete ao diretor-geral estar identificando as medidas e dizendo se elas são ou não são protecionistas, né? Para o país A, para o país B, para o país C. Ele não está ali numa posição de bedel, né? Ele não vai ficar lá apontando, olha, você é um protecionista, você... Não faz. No momento que ele fizer isso, ele perde o controle do processo, ele cria arestas que são desnecessárias. Tem outros 158 membros que vão estar apontando o dedo na direção do país que adotar medidas que sejam violatórias dos acordos ou percebidas como violatórias dos acordos. O Pascal Lamy, ele foi muitas vezes acusado de defender a posição dos europeus como diretor-geral também. Isso... Não acho que não. Houve sim acusações nesse sentido, eu não acho que ele estava ali defendendo. Eu estava lá como representante, embaixador do Brasil na OMC. Não acho. Eu acho que ele, na medida do possível, tentou fazer sim um trabalho imparcial, tentou sim facilitar as negociações. Em um momento ou outro, talvez nós tivéssemos divergências. Eu teria, talvez, em uma situação ou outra, feito as coisas de uma maneira um pouco diferente. E não adianta nem me perguntar quais serão, porque eu não vou dizer. Mas, claro, isso é natural, acontece. Mas não acho que ele estivesse ali defendendo o país A, nem o país B, nem o país C. Foi muito criticado pelos europeus em algumas situações, inclusive.
né? Então, enfim, eu acho que não, eu não concordaria muito com essa posição. Samantha? Mas, diretor, o senhor acha que o fato de o senhor ser brasileiro ajudou no processo de seleção? Porque aqui no Brasil, por exemplo, foi visto como vitória para o Brasil, até para os mercados emergentes. Mas você acha que a nacionalidade ajudou nesse sentido? Eu acho que essa percepção de que foi uma vitória é mais uma percepção de que se reconhece a posição do Brasil como um país que tem participado dos foros de governança global de maneira ativa, de maneira responsável, de maneira construtiva. Eu acho que reconhece que o Brasil é um país capaz de oferecer quadros, pessoas, funcionários capazes de ocupar posições de primeira linha nesses organismos de governança global. Acho que mais por aí, não é uma expectativa de que o Brasil ganhou e agora vai sentar lá na frente da organização e vai querer conduzir a organização num sentido ou em outro, porque não é isso, né? Não se trata disso. Então, é uma vitória de imagem, eu acho, uma vitória de reconhecimento do papel que o Brasil tem desempenhado, mas não deveria ser mais do que isso, na verdade. Embaixador. A Vera vai... Depois você fala. Primeiro. Eu. Embaixador, uma das características mais importantes da OMC é ter um tribunal, que é o famoso órgão de solução de controvérsia. Enquanto a rodada não andou para frente, o órgão de apelação, que é o segundo instância, vamos dizer assim, do tribunal da OMC, trabalhou muito. São 459 casos que já foram para esse tribunal, metade já foi resolvido e metade já tem a decisão de segunda instância. E todas essas decisões são regras que estão por aí. Qual seria, quer dizer, a OMC nesse ponto pode não ter rodada, mas ela não está morta porque o tribunal da OMC não está morta. A sua posição como diretor-geral, vamos fortalecer este DSB, vamos deixar que os juízes sejam ativistas, e porque eles estão realmente expandindo a interpretação das normas, ou o senhor acha que o órgão de apelação deve ser, de alguma forma, segurado, porque eles estão muito soltos nessa fase, nesse interregno sem rodada? Eu acho que o funcionamento do sistema tem sido bom, mesmo na parte de implementação. Acho que um cálculo que eu vi recentemente foi de que 85% das decisões foram cumpridas, né? Tem 15% que estão ainda em fase de descumprimento, mas algumas com compensações, outras com retaliação. Eu acho que o sistema está funcionando bem. Eu acho que está funcionando bem. Acho que, como todo o sistema de arbitragem, haverá sempre alguns que estão descontentes, né? Sobretudo os que perdem, né? Na arbitragem. Isso é natural, né? Mas, de uma maneira geral, as pessoas reconhecem que o sistema está funcionando bem e eu sou muito daquela linha de um time que está se ganhando, melhor não mexer muito, né? Eu acho que está bem. Há uma revisão do mecanismo de solução de controvérsias, como a senhora sabe, é uma coisa que está em andamento desde quando eu estava em Genebra da primeira vez, ainda em 99, 2000, já tinha começado essa revisão. Até hoje não terminou e não há sinais de avanço de que vão rever o mecanismo. E uma boa parte disso é em função justamente de que os membros não estão preocupados em mudar com o sistema. Deixa o sistema como está, que ele está funcionando bem. Haverá sempre uma coisinha ou outra, uma reclamação ou outra sobre ativismo dos juízes, como a senhora mencionou. Eu não vejo como se resolver isso de uma maneira não contenciosa. Eu não encontrei até agora nenhuma discussão na OMC que me desse alento no sentido de achar que nós vamos resolver isso, em que todos concordam que há ativismo ou deixa de ativismo. Uma parte dos membros acha que há ativismo, outros acham que não há ativismo, coisa nenhuma. O Brasil era um membro extremamente ativo neste órgão de apelação no tribunal da OMC. O que aconteceu? O Brasil simplesmente saiu de cena nos últimos 10 anos. Não é verdade, o Brasil continua. Não esqueça que tem várias maneiras de se participar no sistema. Uma das maneiras de participar do sistema é sendo terceira parte. O Brasil continua sendo terceira parte em muitos painéis. O Brasil, durante muito tempo, foi demandante no sistema. Também foi demandado, também foi questionado no sistema algumas vezes, né? Eu acho que é uma
uma feliz, eu diria até, situação em que os momentos em que o Brasil estaria questionando alguém, ele chegou a um entendimento mutuamente satisfatório sem haver necessidade de iniciar o contencioso. Eu até acho que, algumas vezes, o fato de o Brasil ter sido tão exitoso ao questionar outros membros no mecanismo de solução de controvérsias, faz com que, quando o Brasil ameaça abrir um caso contra algum outro país, ele é levado a sério, né? Ele é levado a sério e o outro país tenta, na medida do possível, evitar que o contencioso seja aberto, e achar uma solução. Eu acho que isso é um sinal positivo, um sinal de que nós fomos muito bem-sucedidos ao longo dos anos. A Lisandra vai fazer uma pergunta. Professora, eu queria voltar à questão da sua eleição. A gente sabe, teve uma diferença boa de votos, o senhor teve apoio em várias regiões, mas ainda assim se criou uma coisa de ser países emergentes mais pobres de um lado, países mais ricos do outro, apesar de ter tido um certo apoio na Europa. Como é que o senhor vai lidar com isso no dia a dia do MC, para não se criar essa ideia de que você tem norte contra sul, que você tem posições tão diversas? Olha, é natural que num sistema de seleção existam preferências, né, por um candidato ou por outro, mas esse processo de seleção em particular, eu acho que foi muito especial, até bem diferente de outros que eu presenciei pessoalmente. Por quê? Porque, em primeiro lugar, logo que a Troika, né, que são os 3 embaixadores, né, os 3 embaixadores que conduzem o processo de seleção, logo que a Troika anunciou que o Brasil, na visão deles, né, é um processo de consulta, não é voto que você vai lá, conta os votos e vê quanto... Não, é um processo de consultas. No momento em que a Troika anunciou o Brasil como sendo, na opinião deles, o candidato, né, no caso, o candidato que reunia melhores condições de conformar o consenso, imediatamente todos os membros aceitaram. Imediatamente. Isso não é normal. Na OMC, teve casos, como, por exemplo, o caso do Mike Moore, do Supachai, que levou semanas, várias semanas, né? E, no final, ainda tiveram que dividir o mandato em 2. Né? Uma parte do mandato para um diretor-geral, outra parte do mandato para o outro candidato, né? Dividir entre os 2 candidatos. Aqui houve uma coisa extraordinária, que foi imediatamente todos aceitaram. E a segunda coisa muito importante, que as pessoas não sabem, né, é que países que trabalharam a favor da candidatura mexicana na reta final, imediatamente me procuraram, pessoalmente, os embaixadores me procuraram para dizer que, olha, águas passadas, eles estavam apoiando aquela candidatura, imediatamente eles me ligaram e me disseram, agora estamos com você e vamos seguir o que você determinar. A partir de agora, nós estamos trabalhando com você. Conte conosco neste novo projeto. E eu acho que eu estou muito tranquilo com relação a isso, porque não foi mesmo, por exemplo, a União Europeia, né, que terminou apoiando o México, que foi uma decisão difícil dentro da União Europeia, né? Na votação interna que houve dentro da União Europeia, o apoio ao México foi obtido por 2 votos. Né? Eram 27 países mais a Croácia, portanto 28, e o apoio foi para o México por 2 votos. Se dois países tivessem decidido que preferiam o Brasil em vez do México, o apoio teria vindo para mim e não para o candidato mexicano. Então, eu acho que houve uma situação muito especial e essa situação de conflito norte-sul, ou divisões norte-sul, acho que não vai se colocar, não. Matthew? Eu queria perguntar um pouco na mesma linha de que durante essa crise financeira houve muitas acusações entre justamente os países desenvolvidos e em desenvolvimento sobre a questão de protecionismo e um acusando o outro. Como foi o papel o rol da OMC durante esse período? Ela conseguiu aguentar esse protecionismo, essa onda de protecionismo que houve? Não de uma maneira ativa, não de uma maneira, vamos dizer assim, vocal ou apontando para países e pedindo que não sejam adotadas medidas. Eu acho que a própria existência das regras ajudou a manter os países dentro de uma determinada linha de conduta. Eu me lembro muito bem que quando nós estávamos ali em 2009, mais ou menos,
que nós estávamos preparando o primeiro relatório da OMC, né, sobre as medidas que estavam sendo implementadas depois da crise de 2008, quando ela começou em final de 2008, né, setembro, outubro de 2008. Nós esperávamos um número enorme de medidas, de questionamentos, de queixas de um país para o outro. E, olha, foi uma coisa relativamente contida. Claro, viu-se um aumento do número de medidas restritivas, não digo protecionismo, mas restritivas ao comércio, mas esse número foi razoável, não foi uma coisa assim espantosa, vamos dizer. E continuou subindo, né, com o passar do tempo. Eu acho que esse cenário que foi menos grave do que se temia naquele momento um cenário dos anos 30, né? Que haveria uma escalada de protecionismo absolutamente fora de controle, né? Eu acho que o fato de nós não termos caminhado por esse caminho se deveu, em boa medida, à própria existência das regras, porque o país que começasse a ignorar as regras completamente e a seguir um caminho completamente protecionista, ele seria claramente questionado pelos outros, podia levar a mecanismos de solução de controvérsia e ser sujeito a sanções no final do processo. Eu acho que foi isso. Então, mais a existência das regras e do sistema que funciona e opera já no cotidiano, e menos uma atuação muito incisiva do diretor-geral ou da organização mesmo. Como vocês sabem, a organização ela não fala por si própria, né? Não é uma organização em que o diretor-geral sai apontando e falando. É uma organização que ela é dirigida pelos membros, né? Como se diz em inglês, né? Member-driven, né? E é mesmo, são os membros que dirigem a organização. Então, eu acho que foi mais uma vigilância mútua dos 159 membros que levou a um comportamento mais moderado, vamos dizer assim, depois que a crise eclodiu. Ana. Embaixador, durante essa crise também apareceu um vilão novo nas negociações multilaterais, que é a questão do câmbio. E, inclusive, alguns membros levaram essa questão ao OMC. Na sua gestão, o senhor pretende fazer da OMC um fórum para a discussão desse problema? E que peso o senhor dá para a questão do câmbio nas relações entre os vários países? Olha, o câmbio é uma realidade, né, do mundo atual. Eu acho que ninguém esconde que o câmbio tem um impacto no comércio. No primeiro momento, até houve alguns que disseram que não. Mas eu acho que isso foi rapidamente superado. O próprio governo brasileiro levou o assunto à discussão na Organização Mundial do Comércio. Tem um grupo de trabalho que se reúne e, entre vários assuntos, é um grupo de trabalho sobre comércio e finanças, né? Relações entre comércio e finanças e investimento, comércio, finanças e investimento. Esse grupo de trabalho se reúne 2 vezes por ano, né? E câmbio é um dos temas que ele discute, né? nas reuniões que ele tem periodicamente. Eu acho que ainda essa discussão está no começo. A OMC é um foro de comércio, não é um foro de finanças, e, portanto, a discussão que acontece na OMC, elas vão olhar para, vamos dizer assim, o impacto que as assimetrias cambiais podem ter sobre o comércio, e não as razões por que existem as assimetrias cambiais ou qual é o melhor ponto de equilíbrio, coisas desse tipo. Isso escapa completamente a expertise, a competência da organização. Você concorda que tem um impacto sobre o comércio mais difícil de mediar do que as tarifas ou outro tipo de restrições sanitárias são mais fáceis de mediar do que o impacto que o câmbio pode ter? As tarifas têm um impacto direto sobre o comércio, né? Ela é feita para atuar na fronteira. O câmbio, a discussão cambial, ela tem um impacto sobre o comércio, mas não apenas sobre o comércio. E um dos principais argumentos dos países que têm provocado assimetrias cambiais em suas políticas econômicas, argumentam que eles não fazem isso para dar maior competitividade aos seus produtos no comércio internacional, mas a maior parte deles que são medidas que respondem a uma necessidade de um estímulo do comércio, da economia interna. São economias, quase todas elas, estagnadas, em processo de ou recessão ou de crescimento muito baixo,
e a expansão monetária, essas que se fala das expansões quantitativas, né, quantitative easing, né, que falam, são para estimular a economia e não para dar uma vantagem artificial nas suas exportações. Pode-se ou não concordar com esse argumento, essa é outra história, mas é um argumento. O senhor concorda? Se eu concordo? Acho que cada um terá a sua visão sobre isso. Francamente, eu acho que é um impacto que existe, mas o argumento de que há necessidade de estimular a economia e dar estímulo à economia também é um argumento válido. Embaixador, voltando ao tema câmbio, que é um tema palpitante do momento atual. Muitos das pessoas que, quando consultadas, dizem que câmbio é um assunto do FMI, que então deve para discutir isso aí em Washington e que esse é um assunto que não tem nada a ver com a OMC. No entanto, no momento que nós temos países como, por exemplo, China e Estados Unidos, que estão desvalorizados, e todos os ASEANs, os países do Sudeste da Ásia estão desvalorizados. Temos Brasil, como o Reino Unido está valorizado, temos países como Índia como desvalorizado, e o desnível desse desalinhamento é de ordem de 30% a 40%, o que adianta a tarifa da OMC, o que adianta o antidumping da OMC? Quer dizer, todas essas medidas que o senhor falou muito bem, que estão na fronteira, elas viram pó, simplesmente porque os desalinhamentos são de uma ordem muito grande. Quer dizer, o argumento que esse assunto é para o FMI nunca, até hoje, determinou que algum país seria manipulador de câmbio, que é o termo que a FMI usa. No entanto, o termo que a OMC usa é de frustrar a liberalização do comércio. E todos esses exemplos estão mostrando que todas as nossas regras estão sendo frustradas e, de alguma forma, anuladas por conta desse câmbio. Quer dizer, como é que o senhor vai tentar trazer esse tema para o consenso geral? Essa discussão não é simples. O que a disciplina diz é que são medidas tomadas de maneira a frustrar. É diferente. De maneira a frustrar significa que ela foi feita, é um argumento, deliberadamente para frustrar os compromissos assumidos. Essa é uma questão que, evidentemente, é sujeita a interpretações. Até hoje, nenhum membro testou isso no mecanismo de solução de controvérsias. É possível que algum membro teste? Sim, é possível que algum membro teste. O problema maior é que o FMI não vai dar tratamento ao lado comercial da questão. E a OMC não vai dar tratamento ao lado financeiro da questão. Então, na história do sistema de Bretton Woods, que vem lá de 1947, todas as vezes em que a questão cambial emergiu, ela não foi decidida, finalizada em nenhuma das três instituições de Bretton Woods. Nem no Fundo Monetário, nem no Banco Mundial, nem no GATT, agora a OMC. Era resolvida nos hotéis com os bons charutos e bom whisky. Exatamente. Todas as vezes em que essa discussão aconteceu, ela teve que ser resolvida no mais alto nível, em geral em nível de chefes de Estado, em reuniões pequenas, fechadas, onde os grandes atores do sistema financeiro e econômico internacional estiveram reunidos e chegaram a uma conclusão do que fazer. Eu acho improvável que qualquer uma das instituições sozinha consiga dar um tratamento adequado e finalizado a essa questão. Nesse ponto, para os telespectadores entenderem, há uma certa rivalidade. Eu digo assim, que o FMI foi sequestrado pelos economistas e a OMC sequestrada pelos advogados. E que nesse mundo, esses dois mundos não conversam. A Getúlio Vargas tem feito um trabalho longo sobre câmbio e a conclusão que a gente chega é que ou a OMC assume o câmbio, leva para neutralizar os efeitos do câmbio, cria regras, ou a OMC se transforma numa ficção jurídica. O que o senhor tem a dizer a isso? Eu não acho que a OMC vai virar uma ficção jurídica. Eu acho que ela dará tratamento da maneira que sempre deu, de uma maneira pragmática, de uma maneira absolutamente técnica. Acho que a OMC não tem a obrigação, nem tem a competência de dar tratamento ou dar uma solução à questão cambial. É absolutamente impossível. Tanto a OMC, quanto a FMI, quanto a qualquer outro organismo independente. Eu acho que isso necessitaria de uma conversa mais ampla, mais abrangente, que, por exemplo, tem acontecido, quase acontecido, no G20.
né? Onde as cúpulas acontecem, onde os líderes desses países se reúnem e conversam sobre esse assunto. Agora, não é um assunto fácil. Não é um assunto fácil. Pode ser que seja um assunto que, com o passar do tempo, ele vá se estabilizando, pode ser um assunto que, com o passar do tempo, ele vá se agravando. Né? E aí, nessa situação, esses líderes vão ter que tomar uma decisão. Eu acho que seria muito... não seria apropriado esperar que uma organização de comércio, uma organização que trata apenas de finanças, uma organização que trata apenas de desenvolvimento, como é o caso do Banco Mundial, que elas sozinhas, independentes, vão dar tratamento a isso de maneira adequada e abrangente o suficiente, como esse tema merece. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e voltamos já já com o novo diretor da OMC, embaixador Roberto Azevedo. Voltamos em todo o Brasil com o diplomata Roberto Azevedo. Embaixador Azevedo, na sua análise, são 159 países, são milhares de contratos, são trilhões de dólares que mudam de mão no comércio internacional a cada ano. Vou usar uma linguagem antiquada. Qual é a contradição principal entre os países ricos e os países pobres, entre os países em desenvolvimento e os ricos? É a questão da agricultura, os subsídios à agricultura, é a questão da abertura dos países pobres, mais pobres, para os serviços, a entrada de firmas dos países ricos. São duas coisas. Qual é a contradição principal em blocos de poder e qual é o problema principal? Bom, o problema principal é o que se trata no OMC, o que se faz no OMC não são coisas abstratas, né? São coisas que têm impacto econômico, impacto financeiro imediato. Como se diz na linguagem popular, é dinheiro no bolso, né? E com dinheiro ninguém brinca, né? Então, para nós chegarmos a entendimentos, chegarmos a acordos, nós temos que ter uma percepção de todos de que eles saem como ganhadores líquidos, né? E isso é difícil, isso não é fácil. Inclusive, na própria colocação da sua pergunta, ao dizer os ricos, os pobres, os intermediários, né, os emergentes, etc., eles não atuam em bloco necessariamente, e nem essas questões encontram linhas divisórias muito claras. Às vezes são temas que têm divergências entre os próprios países que aparentemente estariam do mesmo lado, entre desenvolvidos com desenvolvidos. Por exemplo, na área agrícola, há alguns desenvolvidos que precisam subsidiar mais a sua agricultura. Outros desenvolvidos não precisam subsidiar tanto a sua agricultura. Portanto, há diferença de interesses, inclusive entre os desenvolvidos. E a mesma coisa se coloca em países em desenvolvimento. Há países em desenvolvimento que são grandes exportadores agrícolas. Há outros países em desenvolvimento que são importadores líquidos de alimentos, né? Então, essa divisão entre blocos não é muito clara, né? Depende do tema, depende do assunto. Eu ouço muito essa pergunta, por exemplo, né? Qual é o principal tema, qual é a principal divergência, qual é a principal linha de atrito? E não tem uma resposta para essa pergunta, porque são muitas as linhas de atrito. Então, a maneira de você solucionar uma negociação, o argumento justamente das grandes rodadas é esse, é você colocar coisas suficientes sobre a mesa para que os membros sejam capazes de se sentir compensados, né, em um número grande de temas, para compensar onde ele não se vê como um ganhador, né? Então, quanto mais coisa você coloca sobre a mesa, muita gente diz, não dá para negociar com muita coisa, porque fica muito difícil. Mas se não tiver muita coisa, também é difícil. Se você coloca um tema ou dois apenas, se aquele país se vê perdedor nos dois, ele não vai concordar com nada daquilo. Mas, em termos de estratégia, forçar divisões claras em blocos não seria também mais viável de obter algum resultado? Varia, eu acho que depende do grau de divergência, se o país, os países centrais que estão negociando aquilo, se eles se veem como fortemente perdedores num determinado tema, ou se eles se veem apenas como levemente perdedores e bons
auferindo grandes benefícios em outro, varia de uma maneira extraordinária. É muito difícil, eu sei que é frustrante dar uma resposta dessa, mas realmente é caso a caso, olhando na hora ali na negociação, vendo o que você precisa colocar sobre a mesa. Quantas vezes nós estamos, às vezes, negociando um pacote de coisas e nós estamos vendo um país lá que está obstruindo, né? Por quê? Porque ele não está levando nada em nenhum daqueles temas. Então, um dos propósitos é você, às vezes, identificar o que aquele país quer, aonde ele poderia ganhar alguma coisa, como que você, vamos dizer assim, mitiga, né, a resistência daquele país. E aí, no meio das negociações, você coloca uma coisa lá, né, para ver se aquele país, de repente, se sente mais acomodado no que está sendo negociado. E, às vezes, isso funciona, mas é caso a caso, dependendo da negociação, do momento da negociação. Às vezes, por exemplo, você vê um país que não tem menor interesse no que está sendo negociado sobre a mesa, de repente acontece um fato econômico qualquer e ele vira um grande demandante. Ele começa a dizer, não, agora, peraí, tem que fazer isso, sim. E acontece também o oposto. Ele está ali dentro de ser um grande propositor, acontece uma reviravolta qualquer e, de repente, ele diz, não, agora isso aqui não me interessa mais, então aqui eu estou fora, aqui eu já não quero mais. Varia com uma velocidade extraordinária. Agora, um dos ingredientes mágicos lá dentro de todo esse processo é a palavra confiança, que se utiliza muito. E tem se falado muito nos últimos anos de que os grandes países em desenvolvimento, a China, a Índia, especialmente um pouco o Brasil, têm perdido um pouco a confiança na OMC. Como muda isso com a chegada do senhor, primeiro presidente latino-americano da OMC? Tem como se restaurar essa confiança com aqueles grandes países? É uma crise de confiança, efetivamente, você tem toda a razão, mas é menos, eu acho, que a confiança entre o membro e o sistema e mais uma falta de confiança dos membros entre eles próprios. Por exemplo, em 2008, quando nós estávamos negociando, eu estava lá em Genebra naquele momento, e aí houve um impasse. Depois de 2009, 2010, nós tentamos ajustar o que estava na mesa para ver se nós conseguíamos encontrar uma solução, né? E houve momentos em que eu conversava com um representante de um país e dizia, mas olha aqui, eu estou fazendo isso há um bom tempo já, né? Eu sei que você tem espaço, eu sei que você pode ajudar um pouquinho mais aqui, por que a gente não explora mais isso? E o outro dizia, porque aquele país lá ele não vai fazer mais, entendeu? Ele já tirou o time de campo, ele está encontrando desculpas para poder não negociar. Então eu não vou botar nada na mesa, por que eu vou botar alguma coisa na mesa aqui que os outros vão, como a gente fala lá em Genebra, né? Os outros vão embolsar, né? Vão embolsar o movimento que eu fiz e não vai adiantar nada, né? Então, para você levar os membros a colocar coisas sobre a mesa, a dar contribuição, a fazer um esforço, é preciso que ele acredite que o outro negociador está também tentando encontrar uma solução e não tentando encontrar desculpas para não ter uma solução, né? Essa confiança é a confiança que está faltando. É a confiança de saber que todos que estão na mesa estão tentando conseguir um resultado negociado. É aí que eu acho que entra o diretor-geral, né? É quando o diretor-geral traz as pessoas à mesa, como eu já disse em outras ocasiões, trazer as pessoas à mesa não é difícil. Difícil é trazer as pessoas à mesa com a vontade de negociar e acreditando que estão negociando com os outros em boa fé, né? É aí que o diretor-geral entra. Então, isso vai mudar com a chegada do senhor, especialmente no caso daqueles países grandes desenvolvidos, especialmente a China ainda, que você apoiaram muito a sua candidatura? Acho que sim, eu acho que eu já estou lá há bastante tempo, eles me conhecem, sabem que eu não estaria promovendo uma negociação se eu não achasse que havia ou que há boa fé entre os que estão sobre a mesa. O que é verdade. No momento em que eu perceber que não há boa-fé de algum deles, ou que algum deles está fazendo jogo, está apenas fingindo que está negociando, mas na verdade não quer, eu serei o primeiro a dizer, então vamos parar. Eu não vou estimular os países a fazer concessões, a fazer gestos, a se expor, que na verdade é uma exposição, né? Quando você faz um movimento, quando você põe uma coisa sobre a mesa, é um custo político. Eu não vou fazer ninguém se submeter a custos políticos se eu pessoalmente, não acreditar que os outros estão jogando um jogo em boa fé. Então, eu acho que há essa confiança recíproca entre eles e eu, e isso tende a ajudar.
Ana Estela? Embaixador, o senhor certamente tem um diagnóstico de por que as negociações pararam, estão paradas até agora. E o senhor comentou agora que em alguns momentos é preciso colocar um novo tema sobre a mesa para que haja interesses de todas as partes, das muitas partes que estão envolvidas na negociação do comércio mundial. O senhor pretende colocar algum tema específico sobre a mesa ou algum bloco maior de temas sobre a mesa? O senhor já deu declarações de que pequenas questões industriais talvez destravassem um pouco as negociações. Tem algum tema específico que o senhor acha que poderia agregar, que poderia melhorar a boa vontade de todos os membros para que houvesse algum resultado agora em Bali, em dezembro? Talvez, mas não é uma decisão ou uma avaliação que possa ser feita sem se escutar os membros e sem se escutar os membros um a um, né? Esse tipo de conversa é uma conversa muito sensível, é uma conversa em que, se você tiver mais que 2 pessoas dentro da sala, já não funciona, né? Tem que ser 2 apenas, né? Em que o que se conversa ali pode ser negado no momento seguinte, né? Então, essa conversa é muito delicada, é muito sensível. Se houver algum tema que o diretor-geral perceba que, se colocado sobre a mesa, pode facilitar as negociações de uma forma ou de outra, porque traz um determinado ator que está relutante, que não quer fazer nada, mas aí, de repente, ele começa a ser um pouquinho mais positivo, mais proativo, aí eu acho que não custa tentar, mas sem aventuras. Tem aventuras. É uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado. Nos próximos meses, sua agenda vai ser se reunir com cada um dos membros pessoalmente e tentar encontrar esse... Eu acho que tem 2 momentos. Eu acho que tem um momento, primeiro, inicial, imediato, que é finalizar Bali, né? Finalizar o que vai ser entregue em Bali, né? Dezembro, portanto. E aí não há muito tempo para esse tipo de conversa. Tem que entrar e começar já a facilitar as negociações e encontrar soluções para os pontos de impasse que estão aí sobre a mesa. E como outros já disseram agora mesmo, há pouco, os sinais são negativos em Genebra, né? Não há muito otimismo. Então, vamos ver se dá ainda para recuperar isso. Terminado o Bali, aí eu acho que é o momento, sim, de ter esse tipo de avaliação mais aprofundada. O que não quer dizer que já não se possa conversar sobre isso desde agora, mas de uma maneira menos intensa. Eu acho que isso é um segundo momento. Na agenda futura, que temas seriam, sim, vamos especular, que temas seriam os possíveis temas que poderiam... O senhor falou que a agenda da OMC, que as regras estão ultrapassadas, estão velhas, precisam ser renovadas. Que temas seriam esses? Olha, vai depender dos membros, honestamente vai depender dos membros. Tem temas que são falados, né? A gente ouve na imprensa, então, no fundo, são temas que a minha avaliação, a minha estimativa é tão boa quanto a de vocês. Então, né? negócio, investimento é uma vergonha. Pode ser que se fale de investimento. Comércio sem falar de investimento, ao mesmo tempo ter investimento dentro da área de serviços, que a gente não tocou aqui. Pode ter investimento. Está desbalanceado. Concorrência. Pode ter política da concorrência. Energia, porque pode ter energia. É incrível, energia pode é bem, ter... é serviço, é tudo que devia ser Pode negociado. ter energias renováveis. Isso. Pode ter mudanças climáticas, pode ter 1 milhão de coisas. Tem várias coisas que podem ser discutidas. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas tem um Se são coisas que são tratáveis do ponto de vista de negociações, é uma coisa. Esse desbalanço de temas velhos e temas novos é um tema fascinante. Por quê? Hoje nós temos a OMC, que é negociada pelos estados e que estão discutindo tarifa, antidumping na fronteira, etc., outras regras. Por outro lado, as famosas cadeias globais de valor, quer dizer, o mundo hoje, uma boa parte do mundo, dizem 60% da produção mundial, é feita pelas cadeias globais de valor, que são as grandes transnacionais. E que essas transnacionais detestam a OMC, porque é tudo que trava na fronteira e levanta custo. E o que as transnacionais querem é muito mais serviço muito mais aberto, é concorrência, é investimento, meio ambiente. Quer dizer, existe um conflito de interesse entre os estados, negociadores da OMC das regras velhas, que estão precisando renovar, e as transnacionais que estão correndo soltas e querendo destruir esse mundo que está colocando custos. Como é que o senhor traz essas transnacionais para dentro dessa estrutura de OMC? Olha, eu tenho uma percepção inversa. Eu acho que as transnacionais adoram a OMC e querem muito que a OMC consiga descer essas barreiras. Porque sozinhas elas não vão conseguir isso. Não vão mesmo.
né? Elas precisam que essas negociações aconteçam na OMC. Por exemplo, facilitação de comércio. Isso que nós estamos negociando em Bali agora é de enorme interesse das transnacionais. Eu sei disso, inclusive, porque eu, como embaixador do Brasil em Genebra, recebi visitas de CEOs, de pessoas importantes, representantes das multinacionais, que querem facilitar o comércio. Hoje em dia, como a senhora mesmo colocou, uma boa parte da produção é feita em tempo real. Ninguém mais faz estoques. As pessoas compram e trazem os insumos, né, da cadeia produtiva, entra na fronteira e imediatamente entra na linha de produção. Uma fronteira, um trânsito de fronteira que não permita esse tipo de previsibilidade é extremamente custoso para essas companhias, mas, inclusive as nacionais. As transnacionais não gostam de tarifa, não gostam de antidumping, elas detestam regra de origem. E onde é que elas vão conseguir abaixar isso tudo? Na OMC, se não for na OMC, vai ser onde? Dos mega acordos. Que só vai funcionar entre aqueles países. Isso. Né? Agora, uma boa parte da produção não está feita apenas entre aqueles dois países. Se pegar, por exemplo, a produção de um bem qualquer, que esteja nos Estados Unidos ou na União Europeia, uma boa parte daquelas peças vem de várias regiões do planeta. Né? Muitas vêm do Sudeste Asiático, né? Outras vêm da própria América Latina, né? Tem outros que vêm da África, sobretudo na parte de insumos primários. Né? Então, fazer apenas um acordo entre dois países ou duas regiões não é suficiente. A melhor maneira, a maneira mais eficiente de se conseguir abaixar esses entraves e aumentar a dinâmica das cadeias globais de valor é no multilateral, porque qualquer coisa que você negocia ali se aplica a 159 países. Mas, embaixador, o que se aplica ali se aplica a 159 países, mas quando você tem dois blocos enormes, por exemplo, como os Estados Unidos e a União Europeia negociando, o que se consegue ali se aplica muito mais rápido, né? E às vezes com efeito para outros países também. Esse risco de relevância da OMC não aumenta com essas grandes negociações de grandes blocos? Eu acho que se a OMC não conseguir negociar nada, se a OMC não conseguir encontrar soluções multilaterais, sim. Eu acho que sim. A tendência é de que as negociações venham a se pulverizar, né? Entre esses grandes blocos e outros, mais na área de disciplinas do que na área de tarifas, porque as tarifas entre esses blocos já são baixas, elas não são tarifas muito altas. Não é uma questão, por exemplo, de uma grande preocupação, uma enorme preocupação de desvio de comércio. Não se coloca isso. O que se coloca é a negociação justamente de temas que não são tarifários. Por exemplo, padrões técnicos, padrões sanitários e fitossanitários, por exemplo, investimentos, que a professora Vera ligou agora há pouco, por exemplo, regras na área de concorrência. Essas regras que podem ter um impacto maior e que, justamente por serem dois blocos importantes, dois países importantes, duas economias importantes, elas podem servir como uma referência, né? Agora, a minha experiência também tem sido que nas negociações desses grandes blocos, desses grandes atores, não são fáceis, mesmo na área de disciplinas, né? Uma boa parte das divergências na área de concorrência, na área de investimentos, na área de propriedade intelectual, está entre eles próprios, né? Então, não é uma obviedade de que uma negociação dessa natureza vá levar necessariamente a regras que vão ser aplicadas por todos. É possível que aconteça, mas não é uma obviedade que isso vai acontecer. Samara, tem uma pergunta? Embaixador, como que o senhor colocaria o Brasil nesse cenário? Porque temos conversado sobre tarifas, também sobre a guerra cambial, que começou aqui, na verdade, no Brasil, com o ministro Mantega. O senhor acha que o Brasil é um país protecionista? Eu acho que essa discussão sobre protecionismo tem que acontecer entre os membros, né? Não vai ser o diretor-geral da organização que vai dizer que o país A é protecionista, que o país B é protecionista. Entre eles, entre os membros, quem é que é protecionista? É o outro, né? Quem é que adotou uma medida protecionista? É o outro. Nunca é o país que adotou a medida. O país que adotou a medida sempre está adotando uma medida legítima, né, permitida pelas regras, e, na maioria das vezes, em defesa contra uma concorrência desleal. É sempre o argumento que se ouve.
E o argumento do outro é aquele país está adotando medidas protecionistas que não são compatíveis com as regras da OMC, né? Então, isso é entre os membros. Olha, vocês não estão lá, mas eu estou lá há quase 15 anos. Este é o dia a dia da organização. São os membros, uns apontando os dedos para os outros e dizendo que o outro é protecionista. Mas como resolve, então? Porque daí todo mundo, tudo é subjetivo nesse cenário. Então, como você pode resolver esse assunto? Eu não quero resolver nada disso, eu jamais resolverei isso. Protecionismo e violação de regra. Embaixador, explica um pouquinho para o telespectador também qual é a diferença. Protecionismo, você pode estar legal ou não. Há uma diferença entre... Bom, protecionismo, para começar, não é uma palavra que está nos acordos. Né? Não existe isso nos acordos, a palavra protecionista. O que existe são medidas restritivas ao comércio, medidas que restringem o comércio e outras que não. Um direito antidumping, por exemplo, é uma medida que restringe o comércio, mas ela está permitida. Os membros podem adotar essas medidas. Né? Antidumping. Subsídios. Subsídios, eles restringem o comércio, mas são permitidos. Determinados tipos de subsídios são permitidos, outros não são permitidos. Né? Essa discussão dentro da OMC raramente leva a uma consequência prática. O que sim leva a uma consequência prática na OMC, o questionamento daquela medida de acordo com as disciplinas da organização. Né? Isso sim leva a uma consequência prática. Há outros foros que são mais, como eu diria, mais adequados para uma movimentação política que seja independente das regras. É o que acontece, por exemplo, no G20. Né? No G20, os membros, por exemplo, chegaram a um entendimento de que eles não iam adotar medidas restritivas ao comércio. Né? Vez por outra, alguém adota. Né? Mas há um compromisso político de não adotar medidas restritivas ao comércio, particularmente depois da eclosão da crise em 2008. Então, acho que nós não devemos confundir as coisas. Uma coisa é as disciplinas da OMC, elas estão em vigor, os membros vão adotar medidas e elas vão ser questionadas, vão ser observadas, vão ser monitoradas pelos outros membros. Não é o diretor-geral que vai fazer isso, não é o papel dele fazer isso. Né? O que ele pode olhar são as grandes tendências. Por exemplo, houve agora, no final do ano passado, a emissão do relatório da Organização Mundial do Comércio para o G20. Então, a OMC fez um levantamento de medidas restritivas ao comércio que foram adotadas no período do ano anterior. Naquele momento, nós percebemos, por exemplo, que houve uma inflexãozinha da curva. Né? Desde 2008, as medidas restritivas ao comércio vinham subindo. No final do ano passado, houve uma primeira queda. Né? Ou seja, 20% mais ou menos das medidas que tinham sido adotadas desde 2008 começaram a ser retiradas do cenário. Começou a cair. Agora, em setembro, eu mesmo farei a apresentação à cúpula em São Petersburgo, do G20, do próximo relatório da OMC. A minha esperança, eu não vi ainda o relatório, não vi ainda o que está sendo feito, eu sei que ele está em fase de finalização. Minha esperança é de que essa curva continue descendo, que a gente esteja caminhando no sentido de maior retirada dessas medidas restritivas que foram colocadas em vigor desde 2008. Isso sim o diretor-geral pode fazer, né? Fazer esses levantamentos, mostrar, indicar que há uma preocupação porque as medidas estão se incrementando, um número está crescendo, ou o número está diminuindo, como fazemos para diminuir mais rapidamente? Qual é o problema dessas medidas? É que elas são copiadas. Uma vez que um membro começa a adotar medidas protecionistas ou restritivas ao comércio, que seja, os outros começam a fazer a mesma coisa. Né? E à medida em que isso vai proliferando, vai se espalhando, a tendência é de que as barreiras subam. Né? E é essa a função do diretor-geral, é de impedir que isso suba, que isso se alastre, que isso se espraie. Mas é um trabalho que todos têm que fazer, todos os diretores-gerais fizeram. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Isso não tem muito o que inventar nessa área. A verdade é essa. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já com o novo diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo.
Voltamos para o último bloco da entrevista com o novo diretor-geral do OMC, Roberto Azevedo. Embaixador, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o senhor. O senhor é formado em engenharia elétrica, ao que parece nunca exerceu, sabe consertar uma torradeira. O senhor é casado, tem 2 filhas, vai ser avô. A sua senhora é embaixatriz também, representante do Brasil na... Embaixadora, né? Embaixadora? Embaixatriz é mulher, embaixadora. Do Brasil na ONU em Genebra. Qual a sua formação? Quais as suas crenças políticas? Como o senhor vê trabalhar para governos diferentes? Enfim, um pouco sobre o senhor. É muita coisa, hein? Não precisa É uma longa conversa. Não, sou engenheiro elétrico, sim, elétrico na área de potência. Então, eu não trabalhava com torradeiras, mas com turbinas. Né? Turbinas, linhas de transmissão, represas hidrelétricas. Eu trabalhava nessa área, né? Pouco, na verdade, eu me formei pela UNB, a Universidade de Brasília, fiquei trabalhando nessa área durante 1 ano, mais ou menos, depois de formado, mas em seguida resolvi fazer o Rio Branco. Foi para Itamaraty. Fiz o concurso para o Itamaraty, a minha esposa tinha acabado de entrar, né? E ali foi uma opção do coração, né? Mais do que da cabeça, né? A minha esposa fez essa opção, eu achei que era a melhor maneira de tentar manter a família dentro de parâmetros compatíveis, vamos dizer assim, né, entre os dois. E ali deu certo, eu acho. Né? Foi muito difícil no começo, porque a minha cabeça era uma cabeça muito matemática, né? E, de repente, tratar de direito, de tratar de relações internacionais não era uma coisa tão óbvia assim, né? Mas nós fomos encontrando maneiras de adaptar a maneira de pensar e tudo. Mas terminei fazendo durante um bom período o trabalho de advogado, na verdade. Eu litiguei pelo Brasil, né, durante muitos anos esses grandes contenciosos, chefiei a área de litígios do Itamaraty e cheguei à conclusão de que a cabeça de engenheiro e a cabeça de advogado não é muito diferente, né? Ele tem que encontrar soluções, né, encontrar maneiras de montar um caso. Foi uma transição demorada, difícil, mas foi boa. Eu não me arrependo, não. Servi no Itamaraty sob vários governos, em momentos econômicos diferentes, alguns de maior expansão da economia, abertura de mercados, outros mais retraídos em momentos diferentes, mas isso é parte natural da vida de um diplomata. Politicamente, como o senhor se definiria? Homem de esquerda, de direita, conservador, liberal? Um brasileiro. Isso não é uma posição política. Mas com certeza que é. A natural inclinação do diplomata brasileiro é de zelar pelo interesse nacional. A definição do interesse nacional não está nas mãos dele, está nas mãos do governo a que ele serve. E essa é a minha inclinação política, esse é o meu dever político como diplomata. Em termos de comércio, sua visão geral é que deve ser mais restritivo, menos restritivo, maior abertura, menos regras? O que o senhor acha? Eu acho que, do ponto de vista estritamente econômico, né, o que se deve buscar é a competitividade do produto nacional, né, do parque produtivo brasileiro. Olhar apenas para o mercado interno, olhar apenas para o mercado externo de uma determinada área, de uma determinada região, uma determinada opção geográfica, eu acho que isso tudo é limitado. Eu acho que o ideal seria perseguir políticas econômicas que levem a uma maior competitividade do produto. Ou seja, a possibilidade de competir tanto no mercado interno quanto no mercado externo de maneira competitiva, né, que se possa disputar palmo a palmo os mercados, de uma maneira geral, que é, no fundo, o básico da teoria econômica. Não tem muito o que inventar nessa área. Matthew. Eu ia fazer uma pergunta sobre... o senhor tem viajado nos últimos meses por todo esse processo de eleição, como imagino nunca tem viajado antes. Eu queria saber qual a grande coisa que o senhor aprendeu com todas essas viagens, ou a grande surpresa que o senhor descobriu nessas viagens? Olha,
Aprende-se muito, né, nessas viagens. De uma maneira geral, o que se percebe, o que eu percebi e que me surpreendeu um pouco foi ainda como que os países, de uma maneira geral, ainda estão muito interessados em ter o sistema multilateral de comércio funcionando, efetivo. Eu confesso que durante esse meu périplo, como a OMC já não negocia ou entrega negociações, resultados concretos há muito tempo, eu imaginei que ao chegar nos países em que eu estava visitando, que eu fosse encontrar um certo grau de desinteresse mesmo, de dizer, a OMC está bem, qualquer um, né? Não vai fazer muita diferença. Mas não foi isso que eu percebi, não. Eu percebi uma grande preocupação em todos os níveis, tanto nos países menores, nos países mais pobres, como nos países mais ricos, nos países mais desenvolvidos, alguns que estão partindo para essas grandes negociações de blocos, né? Todos eles muito preocupados com a situação, achando que eles precisavam de uma pessoa que conseguisse fazer com que a organização voltasse a respirar, voltasse a negociar de maneira construtiva, de maneira eficaz. E isso foi talvez tenha sido a minha maior surpresa uma agradável surpresa ao longo dessas viagens todas. O senhor acabou de voltar da África, da visita da presidenta Dilma. O que a África quer desse processo todo especificamente? A impressão que eu colhi da África, em todos os lugares que eu passei, foi uma busca pela modernidade. Eu acho que é um continente que tem absolutamente claro que ele precisa se integrar nos fluxos comerciais internacionais. Eles têm que quebrar aquele padrão de monoculturas, né, de dependência de uma commodity. Eles precisam se inserir nas cadeias de valor. Eles sabem que não tem mercados que justificam uma produção fechada, autóctone. Então, eles precisam se integrar. Eles precisam participar do comércio internacional. Eles precisam atrair investimentos. Eles precisam criar condições para que o investimento aconteça nos seus mercados, para que eles possam se integrar nas cadeias globais de valor. Isso, para mim, foi claríssimo ao longo de toda a minha trajetória de visitas e de conversas com todos eles, e o que eu acho muito saudável, diga-se de passagem. Eu tenho a impressão que o caminho é esse. O que eles não sabem é como fazer isso, né? Como é que eles vão conseguir romper aqueles padrões tradicionais de cultura, né, e de produção que eles tinham até recentemente. Evidentemente que uma maneira de fazer isso é abrindo o mercado mesmo, se expondo mais, atraindo investimentos, sobretudo dando condições de estabilidade, que é uma coisa que às vezes é o que mais inibe os investimentos, a ausência de estabilidade, né? Eu acho que esses países estão caminhando nessa direção, que é muito auspicioso. Professora Vera. Nós ainda não falamos no principal parceiro do comércio nacional do mundo de hoje, que é a China. A China entrou na OMC em 2001, é um bem recente. No entanto, a China é um grande desafio, uma grande oportunidade, um grande desafio. Por quê? Porque ela ainda está no momento de caminhando para ser uma economia de mercado, é uma economia híbrida, vamos dizer assim, que ainda pratica enormes subsídios, que ainda controla o seu câmbio, que ainda tem estatais que produzem todos os tipos de bens. Quer dizer, é um país que está em processo de se tornar uma economia capitalista, não é? E, no entanto, nesse processo que ela está se tornando capitalista, ela vem, de alguma forma, não cumprindo todas as regras da OMC como estariam nos livros. E a China também quer mudar no processo de governança global. Ela diz abertamente que depois que o Fundo Monetário e o Banco Mundial deram um espaço maior para os emergentes, que o próximo passo da China seria mudar a própria OMC. Como é que o senhor vê o desafio chinês dentro dessa sua nova tarefa? Eu acho que a China é um parceiro comercial absolutamente crítico para quase todos os países membros da OMC. Claramente é no caso do Brasil, também é no caso das grandes economias, Estados Unidos, União Europeia, entre outros. Não é um ator que pode ser ignorado, né? Muito pelo contrário, ele hoje tem um peso enorme nas negociações dentro da OMC.
Isso mudou muito, mas é um ator recente, né? A China acedeu ao OMC em 2001, se eu não me engano. Certo. Então, estamos aí com 12 anos de participação, né? É muito pouco, na verdade. Mas já deu para perceber que a organização mudou desde a entrada da China, como mudará quando a Rússia começar também a atuar de uma maneira mais ativa. Acabou de entrar, a Rússia entrou agora este ano, né? Então, a entrada de atores dessa envergadura, desse peso, muda mesmo a dinâmica das negociações, o que é natural, né? E cria novas perspectivas nas negociações. Eu acho que é um desdobramento bom, saudável. A China é um grande usuário hoje do mecanismo de solução de controvérsias. Se a China está ou não está cumprindo as regras da OMC, não compete a mim, não compete à senhora dizer tampouco, nem ninguém, né? Compete, na verdade, ao painel lá da OMC, ao órgão de apelação, que vai estudar, vai examinar, vai determinar se ele está ou não está cumprindo. É um membro da OMC que é intensamente demandado no mecanismo de solução de controvérsias. E é um processo, né? Entrou, adotou regras, está sendo questionado na maneira em que atua, na maneira em que implementa as suas obrigações. Em alguns casos ganha, em outros casos perde, mas é um processo natural. Eu acho que a organização, felizmente, eu acho, está sabendo lidar com isso de uma maneira saudável, de uma maneira despolitizada, né? Eu acho que isso é o mais importante. Na questão, aproveitando a pergunta do Tem que ser uma última pergunta bem objetiva. Tá, justamente na questão na negociação da rodada Doha, quando ela começou, a China estava entrando. Hoje ela já é um membro há 10 anos. Agora a Rússia está entrando também. O peso desses países, o que muda nessa negociação? Em alguns casos dificulta, né? É evidente, né? Porque são países, são economias importantes, entraram no meio do processo, né? A China, na verdade, entrou desde o começo, né? A China pegou o comecinho da rodada Doha, participou desde o começo da rodada, mas começou a se engajar mais no meio, né? Mais ou menos. A primeira vez que a China participou do grupo central mesmo ali, que estava negociando os temas principais, já foi em 2008 quase. Né? Quando a rodada já estava chegando no... Então, não foi a China que criou o impasse não aconteceu por causa da China, o impasse aconteceu em função de temas e divergências, entre outros, que já estavam lá antes. Não adianta querer se atribuir à China, isso não foi. Eu estava lá e vi que não foi a China. Agora, fica uma organização com uma legitimidade maior quando chega a acordos, porque quando chega a acordos, são acordos que se aplicam às grandes economias mundiais. Você tem uma Organização Mundial do Comércio, sem ter dentro dela países como a China ou como a Rússia, tem um valor, vamos dizer assim, tem um peso específico menor, uma legitimidade menor do que tem nesses países lá dentro. Isso não tem a menor dúvida. Isso muda muito a natureza da organização. Bom, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Ana Estela Souza Pinto, da Samantha Pearson, da Lisandra Paraguaçu, da Vera Tossen e do Mátio Caule e do Paulo Caruso. Agradeço especialmente ao doutor Roberto Azevedo, que veio direto da Etiópia para São Paulo para nos conceder essa entrevista. Amanhã já vai a Paris e de lá volta para casa em Genebra, onde em setembro assume a direção-geral da Organização Mundial do Comércio. Boa sorte na sua nova tarefa. O senhor disse que já não representa o Brasil, mas os brasileiros continuam esperando do senhor lá dentro. Boa semana a todos e até a próxima segunda-feira.